Olá a todos, estamos de volta com o nosso informativo diário e hoje temos muito assunto por tratar. Nós temos seleção brasileira com os primeiros treinos com Carlo Ancelotti e ali um esboço do que vai ser esse início de trabalho com Carlo Ancelotti. Nós temos também nessa data FIFA um jogão hoje na Europa, Portugal e Alemanha. E temos aí também futebol no Brasil com despedidas possíveis do Botafogo e também Copa do Nordeste. Então vamos começar, vamos lá ao site. Não esqueçam de dar o like, de seguir o nosso canal que ajuda muito a gente a fazer esse trabalho diário aqui para trazer as informações logo cedo para vocês. Então vamos ao site aqui, estamos aqui no Gol e eu vou começar com seleção brasileira. Vou começar com seleção brasileira e com Carlo Ancelotti, o primeiro esboço. Ainda é muito cedo para a gente saber como é que vai ser essa seleção brasileira com o Ancelotti, como é que ele vai armar, mas a gente já fez aqui, conhece um pouco do trabalho dele e, ao que tudo indica, vai muito daquilo que nós falamos, de fazer um trio ali no meio-campo, reforçar o meio-campo, que era uma coisa que acontecia muito no Brasil, de muitas vezes a gente ia optar por 4 atacantes e ficar aquele meio-campo meio esvaziado. E o esboço inicial de Ancelotti é com Casimiro, Andrés Pereira e Andrei no meio-campo. E também Estevão, que a princípio deve jogar ali centralizado com Vinícius Júnior e Richarlison no ataque, tá? Isso é só um esboço, a gente não sabe como é que ele vai armar isso, até porque os testes que ele fez tiveram 3 zagueiros também, Danilo, Marquinhos e Alexandro. Então, vamos ver aí na quinta-feira, amanhã a gente já vai ter uma ideia melhor do que pensa Ancelotti para montar. Os nomes devem variar muito, ele ainda vai reconhecer muito dos jogadores, ele tem que conhecer muito os jogadores, mas a gente já pode ver um esboço tático do que ele pensa, como ele pensa armar, e ele já até falou que pretende armar um pouco como o Real Madrid do ano passado. Vamos ver isso. E por falar em Alexandro, é uma novidade, então vou chamar para vocês aqui um bom trabalho aqui do João Vitor Segura para falar um pouco de quem é esse zagueiro que muita gente ainda não conhece tão bem, porque ele joga no Lille da França, nem todo mundo acompanha o campeonato francês e muito menos o Lille, o PSG domina lá com sobras, mas é um zagueiro que tem chamado muita atenção, um zagueiro muito bom e que vale a pena dar uma olhada aqui nessa história, tá? E ainda falando de data FIFA no Brasil, nós fizemos um levantamento sobre os times que têm o maior número de convocados nessa data FIFA. E não tem muita surpresa aqui, o Flamengo é o time que mais contribui com jogadores para outras seleções e para a seleção brasileira também nesta data FIFA. Mas não é o único não, o Palmeiras também contribui muito. E entre as surpresas aí para mim, então, principalmente o Corinthians, porque apesar da má fase, ainda é um time que contribui com 5 jogadores para outras seleções, tá? Inclusive o Depay tá ali sempre sendo convocado pela Holanda, né? E também o Botafogo. Por quê? Porque o Botafogo ano passado vinha tendo muitos convocados e esse ano só teve, dessa data FIFA só teve um, que foi o Savarino. Então isso mostra um pouco da fase do Botafogo também. E o Botafogo que entra em campo hoje. Botafogo que entra em campo hoje com um jogo muito importante contra o Ceará. E é um jogo importante por quê? Porque você olha aqui na tabela, vamos dar uma olhada aqui na tabela, você vê que Botafogo e Ceará estão empatados ali naquele bolo, né? Tem um bolo de gente aqui nessas posições intermediárias da tabela, mas quem vencer já começa a dar aquele salto para o G6, vai encaixar aqui com o Bahia e começa a pensar já mais aqui nesse bolo de cima. E vamos lá, o Botafogo tem que pensar alto, né? Porque o Botafogo tem investimento muito alto, é o campeão sul-americano e por mais que tenha passado aí por um período de transição, já começa a mostrar um bom futebol de novo, né? Então, um jogo muito importante para os dois e principalmente para o Botafogo, que tem pretensões maiores nesse campeonato. Então, o Botafogo, se quiser continuar com pretensões de brigar lá no topo, de ser campeão brasileiro, tem que começar a ganhar, tem que começar agora, antes até dessa pausa, né, para o Mundial de Clubes. E vai ser um dia também de despedidas, né? Para o Botafogo vai ser a despedida para
seguir para o Mundial de Clubes, mas não só isso, pode ser despedida de alguns jogadores importantes. O Igor Jesus e o Cuiabano, por exemplo, tem proposta do Nottingham Forest, e o Rafael Bellatini vai falar hoje no Gol do Mercado com certeza disso. São jogadores muito importantes e que dificilmente ficam, né, depois dessa pausa. Eles ainda vão para o Mundial, mas depois disso a gente não sabe. Principalmente o Igor Jesus, que é um jogador muito valorizado e que certamente vai querer dar aquele passo para o futebol europeu. Então, muita atenção para esse jogo, um jogo muito importante para o Botafogo e também para o Ceará, claro. Mais especialmente para mim, para o Botafogo, porque o Ceará está ali no meio da tabela. O Ceará não tem intenção de disputar ali no G4, pode beliscar ali, de repente, se fizer um bom trabalho, até uma vaga, se sobrarem vagas para pré-Libertadores, mas eu também não vejo o Ceará brigando ali embaixo, então o Ceará está mais ou menos tranquilo para já no Brasileirão, e esse é um jogo fora de casa que eles podem se dar até ao luxo de perder pontos ali, né? Repassando aqui a tabela do Brasileirão, é bom lembrar que nós vamos ter uma pausa para o Mundial de Clubes, mas ainda temos uma rodada na próxima semana, tá? Nós temos aí ainda alguns jogos que vão acontecer na próxima semana, então ainda vamos ver algumas mudanças, e é claro, Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo, como vão estar lá já preparados para o Mundial de Clubes, não jogam. Ainda no Brasil, nós temos aqui um retorno interessante, porque é uma competição que tem o Bahia aqui contra o Confiança, a Copa do Nordeste. É uma competição que volta agora se aproveitando dessa pausa, porque é uma competição meio espremida no calendário, né? É uma competição que eu gosto muito, que é a Copa do Nordeste, mas que novamente vem sendo tratada de uma forma que não é a melhor. De qualquer forma, aqui o Bahia, já classificado para a fase mata-mata, tem um jogo contra o Confiança, e o interessante para o Bahia é o quê? É tentar pegar essa vaguinha aqui, de um primeiro lugar aqui do grupo, logo, né? Tentar confirmar isso logo para ficar tranquilo também, conseguir ali vantagem nas próximas fases. E o Bahia que preocupa por um motivo, né? Não é só a queda de rendimento aqui, como a queda na Libertadores, mas pela maratona de jogos, né? Antes dessa pausa para o Mundial, o Bahia ainda tem 3 jogos, ainda vai jogar o Confiança hoje, depois vai ter um Náutico pela Copa do Nordeste também, e o Bragantino na próxima semana pelo Brasileirão. Ou seja, essa pausa meio de ano, e o Bahia vai se despedir desse meio de ano com 44 jogos. É muito jogo, tem clube que faz na temporada, na Europa principalmente, que faz 44 jogos e tá bom, né? Então, no meio da temporada, o Bahia já vai ter 44 jogos. É muito difícil sobreviver a essa maratona. Eu acho que o Bahia, essa pausa vai fazer muito bem pro Bahia e pro Rogério Ceni, que tem tido aí algumas dificuldades nesses últimos tempos, mas tem um time forte, né? Um time forte, e que se viu espremido nessa maratona de jogos que também destrói muitos clubes no Brasil, né? Essa que é a verdade. É uma maratona muito difícil, e aqui nós temos a questão logística também, né? O Bahia no Brasileirão, os clubes do Nordeste têm que pegar uma logística muito complicada, mais complicada que os clubes do Sudeste, claro. Então, imagina o cansaço que está esse elenco e como é que é o desafio para o Rogério Ceni. E agora vamos seguir para a Europa, mas antes de falar do grande jogo do dia, eu vou chamar aqui também para a coluna do Carlos Ramos, com a resenha tática, falando sobre o campeão da Liga dos Campeões. É um trabalho muito bom aqui, e é um trabalho que mostra como é que foi construído, principalmente taticamente, esse PSG do Luiz Henrique, né? Então ele fala aqui da como é essa configuração defensiva, dessa questão da pressão na saída de bola. Aqui também uma crítica ao Mbappé, que o Luiz Henrique já fazia no passado, né? E como é que um time, mesmo sem um jogador como o Mbappé e antes um Messi, o Neymar, pode crescer, né? Ou seja, pode crescer sem esse super craque, né? E o futebol é um jogo coletivo, mostrando o PSG mais uma vez isso, apesar de ter também grandes jogadores, né?
Então vale a pena dar uma conferida aqui. Eu sei para quem está saudade já da temporada, desse grande PSG aqui, que foi o melhor time com certeza dessa Liga dos Campeões. Dá lá uma olhada que vale a pena, tá? E agora vamos para o grande jogo do dia, que é Alemanha e Portugal pela Liga das Nações. Nós temos aqui a tabelinha da Liga das Nações, quem quiser ver pode ver tudo, tá? Pode ver as estatísticas, pode ver as fases anteriores. Alemanha e Portugal brigam por um lugar na final e Espanha e França fazem o outro jogo. Então hoje é o jogo da Alemanha e Portugal e nós temos tudo aqui, tá? Nós temos aqui todas as informações, você pode conferir onde assistir esse jogão, tá? E você pode assistir também, pode ver também como é que são as prováveis escalações dos times, tá? E nós vamos ter provavelmente Cristiano Ronaldo em campo. Cristiano Ronaldo que segue jogando muito lá na Arábia, mas nem tanto na seleção portuguesa. Muita gente critica o Ronaldo e não tanto pela falta de gols, porque ele segue fazendo gols, mas justamente por aquela questão que acontecia com o PSG também, com o Mbappé. O Cristiano Ronaldo hoje não consegue entregar muito sem a bola, ao contrário do passado, em que era um jogador com muita força física e contribuía muito também coletivamente, tá? Então esse é um grande jogo e de duas seleções que também nós temos que observar, por quê? Porque são candidatas para a Copa do Mundo, né? E nós vamos falar um pouco disso amanhã no nosso podcast, Na Cara do Gol, e vamos analisar muito essas seleções aproveitando a data FIFA, e são seleções que podem sim brigar, pelo menos na minha opinião, para o título. A Alemanha é sempre favorita e Portugal tem uma geração impressionante, inclusive com muitos campeões com o PSG na Europa. Então, esse aqui é um jogo para ficar atento, tá? E você pode conferir lá no site tudo sobre o jogo. Vale a pena, tá? E agora, para encerrar, eu quero me despedir aqui. Amanhã estamos de volta com Rafael Bellatini no Boletim Diário. E eu gostaria de fazer o convite para vocês mais uma vez. Deixem lá o like, sigam o nosso canal, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos. E amanhã estamos de volta. Um abraço a todos.